tem que se destacar essa arrancada do Vasco. Tem que se destacar o que é o Ramon Dias, o que ele faz, independente dos jogadores, mas a forma como ele está conduzindo esse Vasco de volta aí. Eu já tinha falado umas 2, 3 semanas atrás que o Verratti, ele iria fazer o Vasco sair do rebaixamento. É um grande achado do Vasco, foi o Verratti. E é um cara que veio para poder vestir a camisa do Vasco, para poder jogar o Vasco. Para viver o Vasco da Gama. Não quer ser transferido para outro time, não quer ir para a Europa, ele quer Ele veio para poder fazer história. Tô errado, Léo? Não, tá errado não. Exatamente isso. Entendeu? Eu tô falando do Verratti porque todos os pontos que o Vasco fez depois da chegada dele, ele teve participação direta nisso. Né? Direto ou indireto, todos os jogos. Com gols, com assistência, participação em lance que resulta em gol. Então mostra o quão decisivo esse cara é. Exatamente. Não, e ele como referência lá na área tá dando outra dinâmica pro setor ofensivo do Vasco. Qualquer bola na área ele tá lá brigando, na maioria das vezes ele ganha, ele tá sempre encostando na bola. Tanto é que no Clássico ele fez um gol dessa forma e deu um passe, né? Deu uma assistência. Sim. Cara, eu nunca acreditei que o Vasco fosse cair. Eu nunca acreditei. Eu falava isso aqui também. Eu nunca acreditei. Essa briga aí do Flamengo com o Vasco da Gama pra poder jogar aí no Maracanã, enfim, eu acho que o São Januário vai ser preponderante pros anseios do Vasco aí no campeonato. O Vasco tem que saber utilizar São Januário da melhor forma possível. E como vocês disseram, cara, o treinador ele chegou, esse Veguete é um achado, né? E o Vasco ele tá crescendo um pouco. Não só mais. Ele, Paulinho e Paula também. Tô errado, Léo? Não, 2 achados, né? E assim, tudo pelas mãos do Ramon Dias. Tudo pelas mãos do Ramon Dias. O Jonas falou aí sobre não acreditar que o Vasco fosse rebaixado. Jonas, não sei se você chegou a ver, tem um vídeo até que eu falo, né, Roque? Já tem um tempo atrás, foi o primeiro dia aí, que viralizou na época, e foi até muito zoado, né, Roque? Eu falei, o Vasco não cai, e apontei todas as posições e perguntei qual era o problema. E o problema, obviamente, era o Barbieri, né? Então demorou a acontecer e quando teve a mudança, olha aí o resultado que está tendo. O Vasco é o típico time que o treinador tem que entender o clube. Não adianta você trazer um Barbieri, não adianta você trazer um cara que não entenda como é que funciona o clube, que ele não vai se adequar. Tanto que o treinador ele chegou agora, ele se adequou e o Vasco tá andando. Cara, o que acontece nessa questão do Ramon Dias é como ele botou os jogadores jogar com ímpeto absurdo, muita raça, muita vontade. Assim, acima do normal. A gente vê que é um pouco assim, não vou nem falar de Flamengo, não. Acima do normal do futebol brasileiro. E os caras brigam por todas as bolas, intensidade sempre no maior nível possível. Então isso aí tá dando upgrade também. E ele foi muito inteligente, cara, porque ele trabalhou totalmente o Vasco para fazer um jogo físico contra o Fluminense. Tá certo. No tapetinho lá do Engenhão. Ele sabia que se ele fosse tentar jogar na bola, o Fluminense não ia dar. Pela questão de entrosamento, qualidade de jogadores. Né? Então o que ele fez? Acelerou o jogo. Sabe o que me surpreendeu? O Michael, cara. Michael, né, cara? Só algumas informações que assim que ele chegou, ele não iria utilizar o Michael, né? Ele deixou o Michael meio que de lado e o Michael ele entrou e foi um dos principais jogadores nesse jogo aí. Sim. Ô, Léo, tu acha que o Michael consegue já pleitear a vaga de titular, cara? Ele é titular. Eu acho que titular, porque assim, ontem o Vasco não teve o Medel, não né? Teve o Medel, pô. Mas eu acho que ele pode contribuir muito numas ausências tanto do Medel quanto do Léo. Por exemplo, ontem o Léo, ele teve que sair porque o Léo jogou no sacrifício ontem, jogou com o tornozelo inchado. Ontem não, ele sábado, não aguentou no segundo tempo. Sábado, Jogou com o tornozelo inchado e saiu, teve que entrar o Zé Vitor. Então, em condições normais, Medel e Léo titular, o Maicon é a primeira peça de reposição, porque o Capaz já mostrou que não é capaz de... Pode ser que o Ramon Dias consiga, né, reverter o quadro do Capaz, mas até agora não conseguiu. O Bambu é limitado e tá jogando mais na lateral direita, então o Maicon ali, cara, uma superação muito grande, assim, pessoal e profissional dele, tá? Porque ele veio de muitas baixas, né, nos clubes que ele passou e teve que enfrentar também uma crítica da torcida, né, com razão. Mas ele venceu e vem jogando assim, ele não vem fazendo partidas ok, ele vem jogando bem, ele vem sendo assim, aquele xerifão da zaga. Ele já foi titular algumas vezes, né, com o Ramon Dias. Foi. Ontem foi um jogo, foi contra o Palmeiras e contra o Bahia, 3 jogos, assim, os 3 jogos, assim, impecável, pô, impecável. Isso passa muito pela gestão do cara. Recuperação de confiança, cara. Verdade. Cara, o vestiário conta muito. Conta demais. O Michael quase parou no Flamengo, tá? Por muito pouco, por conta de uma rejeição da torcida ao nome do Michael, ele foi pro Santos, né, mas ele quase parou no Flamengo antes de ir pro Santos. Verdade. Eu lembro disso aí. Verdade, bem lembrado disso aí. O Léo, e na tua concepção, assim, o Rossi também já é o cara titular daquela ponta direita do Vasco ali, cara? Olha, vou responder essa tua pergunta com uma análise geral para poder responder ela certo, assim. Vou começar pelo Ramon Dias, que é um cara, assim, extremamente inteligente, irmão. Ele chega no jogo no sábado de uma maneira que eu não imaginava que ele ia chegar. Por ele ser muito inteligente, ele sabe que o Marcelo
É um cara que nunca foi um grande marcador, defensivamente ele nunca foi tão bom assim, e agora com uma idade avançada tende a falhar mais. E ele jogando no Fluminense, tanto ele quanto o Guga, sendo que mais ele, tem um costume de, quando atacar, entrar muito. É assim até que sai o gol do Fluminense, do Marcelo. Ele tá no meio, ele tá na área, ele entra bastante. Então, quando ele entra, o Vasco tem espaço na laterais para atacar. Então, o que o Ramon Dias pensou? Vou colocar o Puma de lateral direito e o Rossi ali para avançar e jogar no lado direito. E o Rossi foi extremamente importante nesse jogo. Então, assim, o primeiro gol sai pelo lado direito, o segundo gol foi de escanteio, mas a jogada, o escanteio que sai vem pelo lado direito. O terceiro gol não vou contar, porque o Zé Gabriel deu um balão e a zaga entregou, mas também foi pelo lado direito. E o quarto gol também foi pelo lado direito. Então, assim, o Ramon fez o jogo todo pelo lado direito, porque sabia que o Marcelo ia deixar um buraco ali, e o Rossi foi extremamente importante. Ser titular, eu acredito que o Rossi não vai ganhar essa vaga de titular agora, mas ele vai ser extremamente importante, assim como é que o Peck vai ser extremamente importante, porque o Ramon, a filosofia dele é de jogo a jogo, é de adversário para adversário, entendeu? Então, assim, o Rossi no sábado jogou muito, deu 2 assistências, e o Ramon Dias tem mais mérito ainda quando tira o Rossi, bota o Peck faz 2 gols, entendeu? Isso então, é sinônimo de que está conhecendo o elenco. Exatamente. Ele está conhecendo o elenco. E o Rossi foi extremamente importante, porque tanto ofensivamente para atacar ali o espaço que o Marcelo deixar, quanto voltar para marcar também. Então, eu não digo para você ser titular, mas ele vai ser muito importante, muito mesmo. Por que acontece? Nós elogiávamos demais o Botafogo do Luiz Castro, que ele mudava os jogadores, mas não mudava a característica do jogo. O que o Ramon Dias foi exatamente isso. Ele mudou o jogador e a característica do jogo continuou, não deixou cair. Porque o Peck também estava tendo um momento de oscilação muito grande também na temporada, e não era oscilação técnica, era oscilação de confiança. Tanto ele quanto o Puma. Eu acredito que o Puma tenha feito uma partida ok, não comprometeu, tô errado. Defensivamente ele é baixo, né? Mas ofensivamente ele foi bem. Inclusive ele participou do gol. Sim, o Puma foi ok, assim, teve no primeiro tempo um lance que ele quase deu mole, né, que ele sofreu o cartão amarelo, mas foi ok, preencheu o espaço ali, não vacilou e participou do ataque. Então, assim, isso foi muito importante para ele recuperar confiança, entendeu? Porque a gente já falou aqui várias e várias vezes, o Puma é bom de bola, ele tem um problema defensivo, precisa de um esquema que faça ele jogar mais ofensivo. Esse esquema ajudou. O Rossi recompondo uma peça importantíssima para fazer o Puma também ficar mais tranquilo no sábado. Zé Gabriel foi o cara que mais rebateu bola no jogo, assim, extremamente importante o Zé Gabriel, e também tem muita diferença que o Puma, eu falava isso também bastante, durante a temporada, principalmente com o comando do Barbieri, não tinha um zagueiro de confiança ali para fazer a cobertura, né? E teve o Medel por esse tempo, e ontem teve o Maicon que vem jogando bem, então faz muita diferença um zagueiro que cubra, né, bem o lateral. Perfeito, eu acho que é muito isso aí mesmo, cara. O Vasco ele foi muito prejudicado porque a diretoria não entendeu que precisava mudar o Barbieri no tempo certo. Teve aquela pausa, né, que o Léo sempre falava, por que não trocou na pausa, lembra, Léo? Tu falava isso. Mas, exatamente. É o momento perfeito ali. Mas aí, cara, tem males que vêm para o bem, cara. Já pensou se naquele momento ali o Vasco não conseguisse trazer o Ramon Dias? Acho que tem todo um contexto que, se não acertasse o treinador, cara, o Vasco iria cair, Jonas. Futebol é isso, né? Ponderável também, né? Essas questões acabam influenciando muito. E são coisas que não estão na mão. A diretoria errou? Errou. Será que eles vão conseguir manter o Ramon Dias pro ano que vem? Porque ele é um cara que tem mercado, cara. Tem mercado. Ele é um grande treinador, cara. Ele quase parou no Botafogo também. Ele teve um problema de saúde, mandou o filho dele, acabou que não teve a continuidade. Acho que treinou um jogo só, não foi? Um jogo só, e não teve a continuidade, acabou não treinando mais o Botafogo. Ele é um grande treinador e ele tem um fator preponderante que eu acho que casou muito bem com o Vasco, né? Porque no meio do futebol, muita gente acha que simplesmente tu traz um grande treinador que é um estudioso e coloca ali o time pra jogar e pronto. Cara, um grande time pra mim, ele se inicia dentro do vestiário. Com conversa, com motivação. Um elenco que não está motivado não vai render nada em campo. Eu acho que o treinador do Vasco, ele chegou, está conhecendo o elenco, ganhou o vestiário e, consequentemente, os jogadores estão correndo pelo Vasco e por ele. Então, entende. Exatamente. Ele deu uma entrevista falando que o Vasco não ia cair, lembra? Sim. Isso aí no vestiário, sempre aparece os cortes dele, o filho dele, né, no vestiário, levantando o time, parece que está com uma sinergia legal mesmo. E tem um ponto da torcida do Vasco que eu acho que é uma virada de chave, porque a torcida tava, quando veio a SAF, ela achava que iriam vir 11 países para jogar, né? Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
O Vasco fez um garimpo no mercado nessa segunda janela, que eu já tinha falado até lá no Fora do Jogo, lá com o JP Escofano, que tinha que ser uma janela perfeita do Vasco, dentro da realidade do Vasco. Então o Vasco fez uma coisa que hoje, vou citar aqui o Flamengo rapidinho, mas eu não quero entrar no assunto do Flamengo, que o Flamengo não tem culhão para fazer. Que é o quê? Apostar num cara que sabe que um scout ou alguém fala assim, esse cara aqui é a bola, mas ninguém conhece ele aqui. Que foi o caso do Verratti e do Paulinho Paula. Que o Botafogo fez muito bem, a gente já cansou de falar aqui. Exatamente. E aí o Flamengo fez isso com o Jorge Jesus, quando ele traz Pablo Mari da segunda divisão. Que foi Jorge Jesus que fez, no caso. Exatamente. Então o Vasco tem muito mérito nisso daí. O Ramon Dias tem muitos méritos, que ele quase trouxe o Vieto também. Tô errado, Léo? Não, quase trouxe. Ele só não veio porque ele aceitou uma proposta da Arábia. Exatamente. E o cara foi lá junto com o Estatuto dos caras e falou assim, vocês vão apostar no cara. Eu conheço o cara. No Flamengo hoje ninguém tem culhão pra fazer isso. Não. E é o que tu falou da torcida também, cara. A torcida, ela interfere um pouco nisso, principalmente no Twitter lá, que a gente tá sempre lá. A torcida sempre vai contra. Pô, fulano joga em tal time, só tem que vir jogador de nome. Porque... Aí vem um jogador de nome no rende, mesmo o torcedor vai lá e reclama. Exatamente. Então, a torcida do Vasco vem, quando chega Paulinho Paula, desmerece o cara. Quem é Paulinho Paula? A torcida do Vasco fez isso também, Inclusive o Léo também errou com ele aqui. O Léo errou com ele no jogo contra o Corinthians. Foi muito criticado, que o primeiro jogo do cara tem um pênalti que ele levanta a mão. Mas não é que ele defender Léo, não. Pelo menos ele viu um jogo. A torcida do Flamengo não vê nenhum jogo. Nem sabe quem é o cara. Tá ligado? Exatamente. Isso que eu falei de mim mesmo até. É isso aí. E aí o cara, no segundo jogo dele, o cara já faz um jogo muito bom. Que, se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro, né, Léo? Foi contra... contra o Grêmio. Contra o Grêmio, já faz um jogo muito bom. Porra, aí vem Verratti... E trouxe o Ferreira também, que eu acho que é um cara que vai poder fazer essa vai somar. Vai somar. Então, cara, é acreditar no processo. Não adianta achar que vai vir toda hora um jogador de culhão, ô Jonas. E o cara não vai segurar a onda, irmão. Cara, e eu fico eu nunca escondi que eu sou Flamengo, né? Eu tô no jornalismo desde 2013, sempre falei, eu sou Flamengo, tanto na hora que tem que bater, na hora que tem que elogiar, eu sou Flamengo. Sim. Eu acho que todo mundo que tá nesse meio tem um clube, né? Eu acho que é muita hipocrisia. Não torço pra ninguém. Não, o cara que trabalha com futebol, seja ele árbitro, seja ele jornalista, seja ele ou comentarista, ou repórter, ou qualquer coisa, ele entrou nesse meio porque ele ama o futebol. E apesar de ser flamenguista, eu sou flamenguista e assumo isso, eu fico muito feliz com o momento do futebol carioca, cara. Eu não consigo torcer contra times cariocas. Não consigo, porque eu passei por muito tempo vendo os times paulistas dominando o cenário do futebol brasileiro o tempo todo. Eu fico aborrecido porque eu não consigo ver um Madureira, um Bangu. Cara, tu tava lá no jogo da Portuguesa. Ele tava lá, ele tava nós dois. Saí mal dali. Porra, saí mal dali. Ficou estressado também. Muito puto dali, porque eu queria ver a Portuguesa ali na Série C. Eu tô torcendo pelo Volta Redonda pra poder alcançar. Portuguesa, calendário maior, né? O ano todo. Eu acho que o único time o último time que galgou a Série B, se eu não me engano, foi o Macaé. Foi Macaé e Duque de Caxias. Duque de Caxias. Macaé, Então, assim, eu acho que tem que ter mais times cariocas no cenário nacional, cara. E eu não consigo torcer contra times do Rio. Eu fico feliz. Eu não quero que o Vasco caia. A torcida do Flamengo pode até me criticar. Não quero que o Vasco caia. Também eu quero o futebol do Rio forte. Fico feliz aí com o Botafogo. Fico feliz com o Fluminense, aí na Libertadores e brigando por coisas grandes, né? E o futebol carioca sem previdência. E assim que tem que ser. Porque um futebol forte, carioca forte, faz com que o próprio Flamengo seja cada vez mais forte. Exatamente. Exatamente, é perfeito. E tu falou sempre brigando. O mais importante, talvez... não gosto. Eu não quero que o Vasco seja campeão, mas tem que ser protagonista, cara. Flamengo e Vasco tem que ser um jogo que vai valer a liderança, vai valer G4. Não pode ser um jogo que não vai valer nada. E também o nível dos clássicos cariocas subiram muito esse ano. Muito, é o melhor estado em relação a clássico. Se você for pegar todos os... Acho que até agora foram quantos jogos de clássicos? Se somar tudo, acho que dá... Uns 8. Uns 8, né? Aham. Não teve um jogo ruim, mano. Não, só jogo bom. Não teve um jogo ruim. Foi 3-2 pro Botafogo no Flamengo. Foi Flamengo 4-1 no Vasco, que, independente da discrepância técnica, foi um jogo legal de assistir. Sabe quando eu cheguei à conclusão que eu falei assim, esse Vasco não vai cair? Foi no Flamengo e Vasco, no Maracanã, o gol do Pumita, um chute de fora da área, lembra? Carioca. Campeonato Carioca. Eu falei, pô, esse time do Vasco tá ajustado. Mas acabou que as coisas não aconteceram, né? E o Vasco acabou se enrolando com as próprias pernas, perdeu a confiança. O futebol, para mim, é muito, muito, muito confiança. Tem que ter muita confiança. Mas agora o Vasco tá voltando aí a jogar um bom futebol. Acho que o Vasco não cai, não.